Já ouviu falar do caso Outreau? A Netflix disponibilizou uma série documental sobre um dos casos mais polêmicos da justiça francesa, que envolveu diversas acusações de violência sexual contra crianças. Nesse vídeo, nós vamos fazer algumas considerações sobre depoimentos das crianças, desta vez neste caso real que ocorreu na França no início dos anos 2000 e que é retratado como uma das maiores tragédias judiciais do país. Para mim, a maior tragédia deste caso é a forma como os depoimentos das crianças foram tomados. Então fica com a gente, curte e compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal. E aí, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o caso que foi apresentado nesta série documental da Netflix chamada O Caso Outreau, um pesadelo francês. Preciso lembrar vocês que nosso foco não é discutir o caso especificamente, mas olhar para a forma como as abordagens com as crianças foram feitas. Apenas para contextualizar, trata-se de um caso que surgiu numa cidade no norte da França e que envolvia acusações de violência sexual, inicialmente numa família, mas essa acusação foi crescendo e envolvendo um total de 17 pessoas suspeitas de cometerem violências contra 18 crianças. O caso iniciou com 4 crianças que revelaram situações envolvendo seus pais, Badawi e Delay. Jonathan, um dos filhos do casal, inclusive participa da série, hoje ele é adulto e traz narrativas bem contundentes sobre o que viveu, situações que configuravam violência física e sexual. Aliás, eu reforço aqui, pessoal, que essa série é muito pesada e eu não recomendo para quem não trabalha com este tema, para quem não tem uma experiência profissional com violências contra crianças, porque é realmente bem impactante. As revelações iniciais envolveram, então, os pais Badawi e Delay. A mãe, a senhora Miriam Badawi, traz que outras pessoas iam até o apartamento em que a família morava para violentar as crianças e deu os nomes de vizinhos e pessoas da cidade que estariam envolvidas. O juiz de instrução, que é o primeiro juiz que trabalha no caso no sistema judicial francês, mandou prender várias pessoas. E por isso vem a polêmica, porque não existiam ainda provas do envolvimento dessas pessoas acusadas. O juiz Burgot é acusado de ter sido precipitado, de ter prendido essas pessoas sem provas. Esse é o cerne da série. Os advogados entendiam que não havia sido respeitado o princípio da presunção da inocência. O caso foi tomando maior proporção e outras crianças da comunidade foram trazendo relatos, incrementando a acusação. Até este momento da investigação, os relatos das crianças haviam sido dados ao serviço social, às famílias acolhedoras e aos policiais. Não temos informação sobre como exatamente foram conduzidas tecnicamente as entrevistas com as crianças, mas há informações de que as crianças teriam sido expostas à mídia, a conversas entre os adultos cuidadores e entre elas na escola em que estudavam. Mas então chega a hora dos depoimentos das crianças no julgamento. Os relatos das crianças eram muito esperados porque as narrativas dos adultos eram bastante contraditórias. Alguns confessavam e acusavam também outras pessoas, essas se defendiam, então haviam dados muito confusos sobre o que exatamente teria ocorrido com essas crianças. O caso suscitou na França o debate sobre se as crianças seriam capazes de mentir ou de contar situações que não eram reais. Não há cenas dos depoimentos das crianças, mas podemos observar alguns pontos pelos relatos dos profissionais que estavam presentes e participaram do documentário. O primeiro ponto é que as crianças deram seus depoimentos na sala tradicional de audiências diante de todos os réus e seus advogados, além dos demais profissionais envolvidos. Lembrem-se que eram 17 réus e mais os advogados deles.
Observem as cenas, tanto em desenhos quanto reais desse julgamento, e o lugar no qual as crianças foram colocadas. Não é um lugar amigável a crianças. São muitas pessoas assistindo, anotando, questionando. Realmente um momento carregado de alta intensidade de estresse para essas crianças. Outro ponto é que algumas crianças estavam afastadas de seus pais e os reencontraram ali naquela condição de uma audiência, com os pais no banco dos réus e elas sendo colocadas ali para acusá-los diante deles. Então, não há como pensar numa condição emocionalmente favorável para obter um relato de situações dolorosas, difíceis, porque, além de todas essas pessoas, estavam ali seus pais. Crianças vítimas de violências podem ter sentimentos muito ambíguos pelos pais. Podem temê-los, amá-los, odiá-los. Então, colocar a criança a relatar esse tipo de circunstância diante dos pais é, para dizer o mínimo, cruel. Um terceiro ponto é o fato de que todos os advogados podiam interrogar as crianças, o que se tornou algo exaustivo e sofrível para elas. Os advogados de defesa insistiam em questionar as crianças, especialmente porque as situações eram horríveis. Seus clientes estavam sendo acusados de situações envolvendo crianças e animais numa rede de pedofilia, ou seja, acusações muito pesadas. Então, eles se consideravam no direito de confrontar os relatos das crianças e desqualificá-los em frente a todos. Pelas narrativas dos advogados que ali atuaram, e este é o quarto ponto que podemos analisar aqui, é que é perceptível que as perguntas feitas eram essencialmente fechadas e sugestivas, muitas delas baseadas na fase de investigação. Assim, as crianças tinham que confirmar o que esses profissionais traziam ali no depoimento e responder às suas confrontações e argumentações, e não traziam uma narrativa livre sobre o que teriam vivido. Os filhos de Badawi foram questionados até que ela, que assistia tudo, começasse a chorar, gritar, pedir que parassem de fazer perguntas a seus filhos, de chamá-los de mentirosos. E eu não vou relatar o restante da atitude e postura de Badawi a partir daí, para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu ao documentário, porque é um momento crucial do caso. Mas um quinto ponto aqui é que os filhos do casal foram ouvidos mais uma vez durante o julgamento. Além dos filhos do casal, outras crianças foram ouvidas nas mesmas condições e os advogados foram ainda mais inadequados. Alguns chegaram a expressar enfaticamente que as crianças estavam mentindo em frente às próprias crianças. Então, pessoal, esses foram os pontos que identificamos neste caso sobre o depoimento das crianças. Em síntese, ambiente físico inapropriado, múltiplos entrevistadores, entrevistas exaustivas, exposição da criança vítima aos réus, inclusive quando eles eram seus pais e estavam afastados delas, perguntas fechadas, sugestivas e baseadas em informações prévias, exposição da criança aos debates legais, exposição da criança a julgamento de valor, de credibilidade de seu próprio relato em meio à audiência e de forma pública, procedimentos repetitivos antes e durante o julgamento do caso. Bom, pessoal, essas eram as observações que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil e que nos sirva para não repetirmos os mesmos erros por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.